Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu as propriedades gerais da matéria. No vídeo de hoje a gente vai discutir as propriedades específicas que cada uma dessas matérias tem. Vamos lá? Propriedades específicas da matéria. O que é isso? São características próprias de cada uma das matérias. Ou seja, cada tipo de matéria vai ter uma propriedade única dela. Se uma matéria apresenta, não quer dizer que outra também apresentará a mesma característica. Matérias diferentes podem apresentar características diferentes. Essas propriedades específicas podem ser divididas em três grandes grupos: propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. As propriedades organolépticas são aquelas que estimulam os nossos sentidos. Por exemplo, o gosto salgado do cloreto de sódio e o azedo dos ácidos. Cada um desses gostos, eles estimulam o quê? O nosso paladar. E existem regiões diferentes que cada tipo de sensação ela estimula. Então, o gosto tem a ver com o paladar. Então, está estimulando um dos meus sentidos. Ou então, o cheiro de ovo podre, que está estimulando o quê? O meu olfato. Ou ainda, a luz dos fogos de artifício, que estimulam a minha visão. Então, todas essas características são propriedades organolépticas, ou seja, tem a ver com sentidos. Já as propriedades químicas são aquelas que são capazes de transformar uma substância em outra. Ou seja, é uma propriedade que você trabalha com mudança de natureza de uma substância. Por exemplo, quando você está queimando o carvão, a combustão é a transformação de carbono em CO2. Então, quando você está fazendo o teu churrasco lá, o que acontece? Você está queimando o carvão, transformando o carbono puro em gás carbônico. Isso é uma propriedade química. Outra, quando você está enferrujando alguma coisa. O processo de oxidação, que no caso é a ferrugem específica para ferro, você está transformando o ferro puro num óxido de ferro. Então, você está modificando a natureza da substância. Então, a ferrugem, a oxidação, são características de mudança de natureza. A reatividade, a combustibilidade são características, ou seja, propriedades químicas. As propriedades físicas são aquelas que você determina experimentalmente, mas não muda a natureza da matéria. Ou seja, você consegue medir, mas a substância ela não muda a sua característica, a sua natureza. Por exemplo, solubilidade, que é a característica de uma determinada matéria apresenta de dissolver outra. Ou seja, você consegue dissolver uma substância em outra. Por exemplo, água e sal. O sal consegue ser dissolvido na água. Então, existe uma solubilidade de sal em água. Já quando você mistura pedra e água, não existe solubilidade, ou seja, aquela pedra não é solúvel na água. Então, a solubilidade é uma característica muito específica da substância, daquela matéria. Beleza? Tenacidade. O que é isso? É a capacidade de uma matéria tem de resistir ao impacto de outra. Então, se uma matéria resiste ao impacto ou não, a gente chama isso de tenacidade. Aqui, uma bola se chocando com uma superfície. Ela se choca e depois retorna ao seu estado fundamental, resistindo àquele impacto. Se ela resistir ao impacto, a gente fala que ela é tenaz, ou seja, ela tem uma alta tenacidade. Já outras substâncias têm baixa tenacidade. Por exemplo, vidro. O vidro ele não resiste a fortes impactos. Então a gente fala que ele é pouco tenaz. Ele se quebra facilmente
ao impacto. Tranquilo? Dureza. Dureza é a capacidade que uma matéria tem de riscar outra. Como assim, Eric? Imagina o talco. Se eu pegar meu dedo e passar no talco, o que acontece? Eu consigo deformar esse talco. Então eu falo que o meu dedo é mais duro que o talco, porque eu risquei aquele talco. Agora, vidro. Se eu pegar o meu dedo e passar no vidro, eu vou sangrar, eu vou rasgar o meu dedo. Por quê? Porque o vidro é mais duro que o meu dedo. Se eu fizer a mesma coisa com diamante, eu vou me cortar também. Então aqui a gente tem o quê? Uma ordem crescente de dureza. O talco é o material menos duro de toda a natureza. E o diamante é o material mais duro da natureza. O diamante, ele corta, ele risca todos os outros. É por isso que quando você vai fazer, por exemplo, um túnel, você tem um equipamento, uma máquina chamada tatuzão, que vai cortando a rocha. E na ponta desse tatuzão, você tem o quê? Brocas de diamante. Porque o diamante corta a rocha, por ser um material extremamente duro. Mas existe uma característica legal. Quanto maior a dureza de um material, menor a sua tenacidade. Ou seja, o diamante, se você bater no diamante, ele quebra muito fácil, porque ele é muito duro. E então existe uma característica inversamente proporcional de dureza e tenacidade. Beleza, galera? Densidade. Densidade é a relação entre a massa de uma determinada matéria e o volume que essa matéria ocupa. Ou seja, ela é uma relação matemática entre a massa de um corpo e o volume desse corpo. Normalmente você pode representar a unidade de densidade, você representa como o quê? Grama por mililitro, você representa por grama por centímetro cúbico. Lembrando, centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Você pode representar, por exemplo, quilograma por litro, quilograma por metro cúbico, e por aí vai. Outro OBS, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então você pode representar também que por quilograma por decímetro cúbico. Então, existem diversas unidades de densidade, tá, galera? E como é que eu aplico essa ideia de densidade na minha vida? Bom, o que pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de pena? Isso! Os dois têm a mesma massa. E olha só, quando a gente fala de densidade, eu estou falando da relação de massa por volume. Então, a massa da pena é exatamente igual à massa do chumbo. Mas o que vai diferenciar? A diferença é que a pena ocupa um volume muito maior do que o chumbo. Então eu falo que a densidade da pena ela é menor que a densidade do chumbo. Então o chumbo ele é muito mais denso do que a pena. E essa densidade, diferença de densidade, traz algumas características bem interessantes para a gente. Por exemplo, quando a gente mistura substâncias com densidades diferentes que não se misturam, tá? Quando eu junto duas substâncias, duas matérias que não se misturam e que apresentam densidades diferentes, quanto maior a densidade, mais para baixo esse material fica, ou seja, ele afunda. Então, quanto maior a densidade, ele afunda. Quanto menor a densidade, ele boia.
Então, água e óleo. A água tem uma densidade maior, logo ela desce. O óleo tem uma densidade menor, então ele sobe. Então o que eu falo? Eu falo que a densidade da água é maior que a densidade do óleo. Como assim, Eric? A água tem uma densidade mais ou menos de 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do óleo fica em torno de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade do óleo é menor, então ele sobe. Outra aplicação na nossa vida dessa ideia de densidade: ar-condicionado e aquecedor. Por que o ar-condicionado fica em cima e o aquecedor fica embaixo? Cara, não é uma instalação à toa, existe uma explicação. Como o ar frio é mais denso, a densidade do ar frio é maior que a densidade do ar quente, o ar frio vai tender a descer. Então, quando você coloca o ar-condicionado em cima, o ar frio vai resfriando o ambiente de maneira homogênea. Então, ele vai resfriando de cima para baixo. E o ar quente vai subir. Quando o ar quente subir, ele naturalmente vai para dentro do ar-condicionado, perde calor e sai. Se você colocasse o ar-condicionado embaixo, ia demorar muito mais para o ambiente resfriar. Mesma coisa o aquecedor. Por que você coloca o aquecedor embaixo? Porque o ar quente sobe. Então você aquece o ambiente de baixo para cima. Ou seja, você aumenta a eficiência dessa troca de calor. Beleza, galera? Vamos fazer um exercíciozinho de densidade só para a gente fixar essa ideia? Qual valor lucrarei ao vender 10 litros de óleo, sabendo que o quilograma deste líquido vale R$ 2,00? Dado densidade do óleo, 0,8 kg por litro. Beleza. Então, olha só, o que eu quero? Eu quero saber o valor do lucro. Beleza? O que ele me deu? Ele me deu um volume de óleo, que é quanto? Me deu um volume de óleo igual a 10 litros. E ele está me falando que o valor do quilograma, ou seja, o valor do quilograma do óleo vale quanto? R$ 2,00. Então, o que eu preciso fazer? Cara, se eu tenho litros e preciso transformar em quilogramas, então isso aqui é volume e eu preciso transformar o quê? Preciso transformar volume em massa. E como é que eu transformo volume em massa? Eu uso a densidade, que é uma relação de quê? De massa por volume. Beleza. Então, a partir da densidade, eu transformo volume em massa e com essa massa eu sei quanto eu vendo. Então, primeira coisa, vamos transformar litros em quilogramas. Vamos lá. Eu sei que densidade é massa sobre volume. Qual o valor da densidade que ele me deu? 0,8 o quê? Quilogramas por litro. Igual a massa que eu quero, dividido por volume. Qual o volume? 10 litros. Galera, eu tenho que tomar cuidado com as unidades. Como assim? Densidade, ele falou para mim que é o quê? 0,8 quilogramas por litro. A unidade de cima é a unidade de massa. A unidade de baixo é a unidade de volume. As unidades de volume têm que ser iguais. Ou seja, aqui, ó, o volume do óleo está em litro. A unidade de volume da densidade está em litro. Então, beleza. Se não tivesse, Eric, a gente teria que converter. Então, bota um 10 aqui embaixo. Olha, estou dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. Então, n vai ser o quê? 0,8 vezes 10. Então, quanto vale a minha massa? 8. Ó, se eu estou multiplicando por 10, eu ando com uma casa para a direita. 8 o quê?
Qual a unidade de massa da densidade? Quilograma, não é? Então aqui vai ter que ser quilograma. Pronto. Acabei de achar a massa de óleo que eu tenho. Então agora eu vou fazer o lucro. Como é que eu acho o lucro? O lucro eu vou fazer da seguinte maneira. Olha, ele falou para mim o quê? 1 quilograma eu consigo vender por quanto? R$2. Quantos quilogramas eu tenho? 8 quilogramas. Isso vai me dar um valor X. Então a gente multiplica cruzado. 1 vezes X é igual a 2 vezes 8. Ou seja, qual vai ser o valor do meu lucro? Isso, R$16. Muito bem. Isso é uma conta que o pessoal realmente faz para saber valor de óleo que eles vendem. Então esse é um problema real que as pessoas têm. Beleza, galera? Então é isso. Na aula de hoje a gente discutiu a ideia de propriedades específicas da matéria. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!